Bom dia, pessoal. Bom dia, bom dia. Estou aqui orando ao Senhor, tendo aqui uma comunhão com o Espírito Santo, me preparando para a nossa live que está começando agora. Bom dia, Daniel. Bom dia, Laicon. Bom dia, Juan. Rochelle, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Já a gente vai começar a compartilhar uma palavra poderosa de Deus para abençoar aqui o seu dia. Aleluia. Aleluia. Glórias a Jesus. Glórias a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Bom dia, vó Marieta. Seja muito bem-vinda. Pessoal, se você puder, clica no aviãozinho aí, convida pessoas para participar dessa live. Eu tenho certeza que nós vamos liberar aqui uma palavra direto do trono de Deus para a sua vida, para abençoar o seu dia. E eu acredito que todos aqueles que estiverem participando aqui vão receber algo muito precioso do Senhor. É tão bom começar o dia na presença do Senhor, é tão bom começar o dia adorando ao Senhor, com o coração em paz. Estava aqui meditando na palavra de Deus e meditando na presença do Espírito Santo. Não tem nada mais precioso na nossa vida do que nós sermos amigos de Deus, nós termos comunhão com o Espírito Santo. Bom dia, Fabinho, seja bem-vindo. Pessoal, curte aí, curte a nossa live. Quanto mais você curte, quanto mais você envia para outras pessoas, mais o Instagram, mais essas plataformas, elas distribuem o conteúdo, porque elas trabalham com algoritmo, elas entendem então que esses vídeos devem chegar a mais pessoas. Vamos orar ao Senhor, invocar a presença de Deus, invocar o nome do Senhor Jesus nessa manhã, para a gente dar início aqui ao compartilhamento da palavra. Pai, nós amamos a Tua presença, Senhor. Queremos declarar nessa manhã que não há nada mais precioso para nós do que a Sua presença. Não há nada mais valioso para nós do que sabermos que o Senhor habita em nós. E que pelo sangue de Jesus nós temos acesso à Sua presença. Nós podemos falar contigo, nós podemos ouvir a Tua voz, nós podemos perceber o Seu cuidado, a Sua mão poderosa cobrindo as nossas vidas. Nós podemos, ó Deus, Te conhecer, ó Deus, essa é a vida eterna, que conheçam a Ti, aleluia, que conheçam a Ti e a Jesus Cristo a quem Tu enviaste, Senhor. Nós queremos isso hoje, Pai, nós queremos Te conhecer, não queremos fazer nada aqui por uma obrigação, não queremos simplesmente falar da Bíblia. O que nós queremos é Te conhecer, ó Deus. É isso que muda a nossa história, é isso que nos transforma, é isso que nos leva a experimentar da Sua glória, Te conhecer. Por isso, Espírito Santo, nós Te convidamos. Fala conosco nessa manhã, ministra ao nosso coração, que as palavras de vida eterna sejam liberadas com revelação sobre nós. Dá-nos olhos para ver, ouvidos para ouvir, um coração inclinado ao Senhor, ó Deus. É o que nós Te pedimos nessa manhã, em nome de Jesus, ó Deus. Fala conosco, porque a Tua voz é que nos direciona, a Tua voz é que nos traz paz, alegria, justiça no nosso espírito. Aleluia. Aleluia, nós Te agradecemos, ó Deus. Te agradecemos por Tua presença, Te agradecemos por Tua fidelidade nas nossas vidas, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Glórias a Jesus. Hoje eu quero compartilhar um versículo bíblico com você. Tomando aqui o nosso cafezinho. Eu sempre começo meu dia com uma xícara de café, né? Que eu gosto de tomar um café pela manhã, mas principalmente com a palavra de Deus. E hoje eu quero compartilhar com você um versículo que eu acredito que
talvez seja um dos versículos mais importantes da minha vida, um dos versículos que eu mais confesso, pratico e que mais tem abençoado a minha vida. Aleluia! Está lá em Hebreus capítulo 11, verso 6. Está escrito assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna o galardoador ou o recompensador daqueles que o buscam. Que versículo fantástico! Que poderoso é você ter a revelação a respeito daquilo que está escrito nessa parte, nesse versículo das Escrituras. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Se você é alguém que nasceu de novo, se você é alguém que tem o Espírito Santo, se você é alguém que recebeu a vida eterna, dentro do seu coração vai haver um desejo de agradar a Deus. Você vai ter essa santa ambição, esse desejo de viver uma vida que agrada a Deus. E como que nós podemos agradar a Deus? Por muito tempo, por causa da influência da religião, eu pensava que para eu agradar a Deus eu tinha que fazer alguma coisa. Ou então que eu tinha que fazer algum tipo de promessa, algum tipo de sacrifício, algum tipo de atitude que eu sempre tivesse tendo que fazer alguma coisa para agradar a Deus. Mas sabe o que mais agrada a Deus? O que mais agrada a Deus é a nossa fé. É quando nós cremos que Ele existe. É quando nós cremos que Ele é real na nossa vida. Então, olha o que esse texto está dizendo. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Existem muitas formas de você agradar a Deus, mas a Bíblia está dizendo que sem fé é impossível agradá-lo. Então, nós devemos entender que a fé é uma condição para a gente agradar a Deus. Bom dia, Clebson. Bom dia, Denis. Quanto tempo, Denis Borba. Olha o que a internet faz. A gente encontra pessoas que há anos a gente não via. Deus abençoe sua vida, querido. O Denis foi alguém que ministrou louvor no meu casamento. Ele e a esposa dele, tão preciosos. Bom te ver aqui. Deus abençoe sua casa, em nome de Jesus. Então, olha só. Não tem como nós agradarmos a Deus se nós não tivermos fé. Não tem como. Então, nós precisamos compreender que tipo de fé é essa que agrada a Deus. Porque muitas pessoas também, elas dizem que elas têm fé. Tem pessoas que promovem um atentado terrorista em nome da fé. Que fé é essa que agrada a Deus? Essa fé que agrada a Deus, ela é a fé em Jesus Cristo. É a fé naquilo que Deus fez por nós. É a fé naquilo que está escrito. Não adianta você acreditar em todas as coisas. Você precisa acreditar naquilo que Deus disse. A palavra de Deus é a base da nossa fé. Tudo que Deus faz na nossa vida, Ele faz através da palavra e do Espírito Santo. Então, a fé que agrada a Deus é uma fé que sempre está firmada na palavra e no Espírito Santo. Quanto mais você cresce no relacionamento com a palavra e com o Espírito Santo, mais você vai conhecer a Deus, mais você vai agradar ao Senhor e mais você vai experimentar da presença de Deus na sua vida. À medida que você conhece a Deus, você vai sendo transformado. O Fernando colocou aqui que fé é um coração quebrantado. Verdade. Quanto mais você tem um coração quebrantado, quanto mais você tem um coração sensível à presença de Deus, mais você vai crer. Eu sempre conto uma história de um menino que ele estava na escola e você sabe que hoje em dia as escolas, as faculdades, infelizmente elas são lugares, né, que as pessoas questionam muito a Deus. Geralmente as pessoas são muito seculares, são muito, às vezes até ateus, as pessoas não acreditam.
E essa história conta a história de um menino que ele estava ali e a professora dele estava zombando dele por causa da fé que ele tinha, falando para ele, olha, como é que você acredita na Bíblia Sagrada? Como é que você acredita em Deus? Isso é uma grande tolice. Fé é coisa de gente burra. Fé é coisa de gente estúpida, é coisa de gente que é ignorante. Como é que você acredita naquilo que está escrito na Bíblia, que um mar se abriu e milhões de pessoas passaram em terra seca andando no meio do mar? Como é que você acredita que um morto pode ressuscitar? Como é que você acredita nessas coisas absurdas que estão na Bíblia? Que um homem foi levado, arrebatado, vivo para o céu? Que coisa estúpida. Só uma pessoa muito ignorante pode acreditar numa coisa dessas. E aquele menino, apesar daquela perseguição, apesar daquelas críticas terríveis, ele tinha uma fé tão real em Deus. Porque entenda bem, a fé que ele tinha não era fruto de um ensinamento intelectual, não era fruto de um aprendizado natural, era uma experiência que ele tinha com Deus. Ele conhecia a presença de Deus. Aquilo para ele era tão real que o coração daquele menino era apaixonado por Jesus. E ele então virou para aquela professora e falou, olha, professora, eu respeito a senhora e se a senhora pensa isso, é um direito que a senhora tem, mas eu vou te contar uma coisa. Eu acredito tanto na Bíblia, mas tanto na Bíblia, porque isso para mim é real. Ela falou assim, pois é, mas isso é uma estupidez. Como que você acredita que um homem foi comido por uma baleia, por um peixe grande, como está escrito lá na história de Jonas? Passou 3 dias na barriga de um peixe e depois ainda viveu. Ele virou para ela e falou assim, olha, professor, eu acredito tanto na Bíblia, mas tanto na Bíblia, que se a Bíblia contasse que o homem que comeu a baleia que permaneceu na barriga dele por 3 dias e depois ainda saiu viva, eu acreditaria. Eu não sei como que essas coisas podem ter acontecido, eu sei que Deus, ele é poderoso para fazer o impossível. E se está escrito na palavra de Deus, se o Espírito Santo habita em mim, essa palavra é viva e eu acredito nessa palavra. Então, eu quero te convidar nessa manhã a experimentar de algo novo na sua vida, porque é isso que o Espírito Santo sempre tem para nós. O Espírito Santo sempre tem algo novo da parte de Deus para nós. Então, dentro desse versículo, olha o que está escrito. Sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus, primeira coisa que você tem que entender, a fé te aproxima de Deus. A única maneira de você se aproximar de Deus é se você tiver um coração que crê. Se você tiver um coração que deseja se aproximar de Deus. É muito importante nós entendermos que o Senhor, ele não quer viver distante de nós. Se você quer crescer em fé, você tem que ter um desejo de aproximar-se de Deus. Ontem nós falamos sobre Deus edificar a nossa casa, edificar a nossa família, de Deus guardar a nossa casa. Nós falamos sobre a questão de nós termos a nossa família como aquilo que é mais precioso, os nossos filhos, nosso casamento. E sabe, quando a palavra do Senhor diz, nós falamos ontem, né, que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que edificam. Quando a palavra de Deus diz isso, eu entendo o seguinte: Deus não quer ficar de fora, Deus quer ficar dentro, Deus quer participar, Deus quer se revelar para cada um dos seus filhos. Agora é muito importante você entender isso. Bom dia, André, bom dia, Érica, bom dia, William, bom dia, Edu. Nós estamos falando hoje sobre nós agradarmos a Deus através da fé. Hebreus capítulo 11, verso 6. Sejam muito bem-vindos. Nós precisamos entender o seguinte: o Espírito Santo, ele nunca invade as nossas vidas. O Espírito Santo, ele nunca entra nas nossas vidas de forma forçada. Ele nunca entra nas nossas vidas atropelando. Se você quer crescer em fé, você precisa
convidar o Espírito Santo na sua vida. Convidar, chamar ele. Você precisa, sabe, falar para ele: Espírito Santo, eu quero me aproximar mais de Deus, eu quero conhecer mais a Deus. E a maneira que você tem de conhecer a Deus é através do Espírito Santo. Porque hoje o Espírito Santo é a presença de Deus em nós. Deus Pai está no céu, assentado no trono. Jesus está à destra de Deus, também no céu. Sabe quem que está conosco hoje? A presença de Deus através do Espírito Santo. Então, se você quer aproximar-se de Deus, você vai ter que aprender a invocar essa presença, a reconhecer essa presença e a honrar essa presença dentro do seu espírito. Mas Marcos, eu não sei se eu tenho essa presença. Como que eu vou saber se o Espírito Santo ele já habita em mim? Porque o Espírito Santo ele só habita no coração de quem crê, de quem creu e crê. Sabe como que você recebe o Espírito Santo? Quando você entrega a sua vida a Jesus Cristo e o reconhece como Senhor e Salvador da sua vida. A Bíblia chama este novo nascimento. João capítulo 1, verso 11 e 12 está escrito assim: Jesus veio para os seus, mas os seus não o receberam. Quem eram os seus? Os judeus. Jesus veio em primeiro lugar para os judeus, mas ele foi rejeitado pelos judeus e foi crucificado. Mas olha o que está escrito no verso 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Quando você recebe a Jesus Cristo no seu coração, e esse receber é o ato de crer que ele veio, morreu pelos seus pecados, morreu no seu lugar, morreu na cruz pelos nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia, você nasce de novo. O que é o novo nascimento? É exatamente o momento em que o Espírito Santo entra no nosso espírito, entra no nosso coração, vivifica o nosso espírito e nós nos tornamos uma nova criatura. Aleluia! Então, o caminho para se aproximar de Deus é o caminho do sangue. Hebreus diz que um novo e vivo caminho nos foi dado pelo sangue de Jesus ao trono da graça de Deus. Você recebe a Jesus, ao receber a Jesus você é lavado pelo sangue do Cordeiro. Quando você nasce de novo, o Espírito Santo vem habitar no seu coração. 1 Coríntios capítulo 6, verso 17 está escrito assim: mas aquele que se une ao Senhor é um só Espírito com Ele. Uau! Que verdade poderosa! Aquele que se une ao Senhor é um só Espírito com Ele. No texto original, no grego, aquele que se une, essa palavra se une no original é amálgama. Eu não sei se você sabe o que é o amálgama, mas para aqueles que são mais maduros, há 30 anos atrás, quando você ia no dentista e ele ia tratar de uma cárie, ele preparava ali uma solução que era uma amálgama, uma solução à base de mercúrio. Ele fazia ali uma mistura, não sei se você sabe disso ou já viu isso acontecer, porque hoje em dia não se usa mais essa solução, mas o amálgama era exatamente aquilo, era uma mistura que o dentista fazia para então fazer aquelas obturações. Mas mais fácil para você entender, esse termo amalgamar significa misturar algo de tal maneira que não pode mais se separar. Então, quando você vai fazer um bolo, você pega ali os ingredientes do bolo. Você pega leite, você pega manteiga, você pega farinha, você pega fermento, você pega ovo, você pega chocolate, você coloca tudo aquilo numa vasilha e você mistura aquilo. A partir do momento que você misturou aqueles ingredientes, aquilo ali está amalgamado, aquilo ali está misturado. E uma vez que você misturou aquilo, não tem como você separar mais. Bom dia, Felipe, bom dia, David, bom dia, Wellington, bom dia a todos, sejam muito bem-vindos. Nós estamos falando aqui hoje sobre crescer em fé e agradar a Deus através da nossa fé, Hebreus capítulo 11, verso 6.
Então veja bem, depois que você misturou esses ingredientes ali para fazer o bolo, vamos supor que no meio do caminho você entendeu que não é bolo que você quer mais. Você queria um ovo mexido. Deixa eu te fazer uma pergunta, tem como você separar o ovo daquela mistura? Tem como você separar o ovo daquela massa que você criou ali para fazer o bolo? Não tem. Porque ele foi misturado de tal forma que ele não se separa mais. Pois é exatamente dessa maneira que a Bíblia diz que nós fomos unidos ao Senhor ao crermos em Jesus Cristo. É exatamente isso que está escrito em 1 Coríntios 6,17. Mas aquele que se une ao Senhor, aquele que se amálgama ao Senhor, é um só espírito com Ele. Então, você só se aproxima de Deus quando você tem revelação dessas verdades. A partir do momento que você lê as Escrituras Sagradas e você crê naquilo que está escrito, você então permite que aquela verdade entre no seu coração e você confessa aquilo ao Senhor. Então está escrito, mas aquele que se une ao Senhor é um só espírito com Ele. Você começa então a declarar isso na sua vida. Eu creio em nome de Jesus, que eu fui unido ao Espírito Santo e agora eu sou um só espírito com Ele. Ô Espírito Santo, eu sou um só com o Senhor. O meu coração é totalmente teu. Eu sou um com o Senhor. Nada pode me separar do Senhor. Nada pode me separar. Então, quando você crê nessa verdade, você começa a se aproximar de Deus. Porque aquilo ali deixa de ser uma letra escrita e se torna uma realidade do seu coração. Olha só. Sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus, se aproximar sempre envolve uma atitude, uma ação. Sabe quando que você se aproxima de Deus? Quando você reconhece a presença do Espírito Santo em você e você valoriza, você honra essa presença. Mais do que saber que o Espírito Santo está em você, você precisa valorizar essa presença, amar essa presença. Veja bem, uma coisa é eu estar dentro de uma casa junto com a minha esposa, e ela está num quarto e eu estou no outro. Ela viver a vida dela e eu viver a minha. Nós estamos no mesmo lugar, mas apesar de nós estarmos nesse mesmo lugar, não há intimidade entre nós, porque cada um está num lugar diferente, cada um está vivendo a sua vida. Mas se estando nesse mesmo lugar, eu olho para ela e penso comigo, falo, puxa vida, como é bom saber que a minha esposa está do meu lado. E aí eu converso com ela, e aí eu me relaciono com ela. E quando ela fala algo comigo, eu paro e presto atenção no que ela está falando. Quando ela se dirige a mim, eu olho para ela. Você pode ter certeza que o meu relacionamento com ela vai ser completamente diferente se eu tenho esse nível de relacionamento, esse nível de valor, de honra, do que se eu simplesmente estivesse no mesmo lugar e cada um vivendo a sua vida, cada um no seu quarto separado. É sobre isso que eu estou falando com você. Quando a Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, a Bíblia está dizendo o seguinte: não basta que nós saibamos que Deus existe. Até o diabo sabe que Deus existe. Quando a Bíblia faz essa afirmação, aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, a Bíblia está te convidando a se relacionar com o Espírito Santo numa medida em que você o reconhece, numa medida em que você valoriza a presença dele no seu espírito. E você aprende a ouvir a voz dele no seu coração. Você aprende a ouvir Deus falando com você. Você aprende a ouvir Deus dirigindo a sua vida, te dando orientações do dia a dia. Porque é assim que o Espírito Santo faz. Deixa eu falar algo para você aqui nessa manhã. A presença do Espírito Santo na minha vida é mais real do que qualquer coisa. Do que qualquer coisa que os meus olhos podem ver, as minhas mãos podem tocar. Não existe na minha vida, eu tomei uma decisão no meu coração.
Eu tomei uma decisão. Teve um dia que eu falei para o Espírito Santo, eu quero declarar, eu quero aqui dizer para o Senhor que não existe ninguém na minha vida que seja mais importante que o Senhor. Não existe ninguém na minha vida que fale ao meu coração além do Senhor e fale mais alto do que o Senhor. É claro que eu amo as pessoas que estão à minha volta. É claro que eu amo a minha família. É claro que eu amo a minha esposa. É claro que eu amo os meus filhos. Mas não existe ninguém como o Espírito Santo na minha vida. Quando você escolhe crer e viver dessa forma, você escolhe se aproximar da presença de Deus dessa forma, valorizar, reconhecer o Espírito Santo dessa forma, sabe o que vai acontecer? Você vai conhecer Ele numa nova medida de intimidade. E você vai ter um resultado a partir desse tipo de relacionamento que você estabelece com Deus. Olha só, mais uma vez, Hebreus capítulo 11, verso 6. Nós repetimos muito a palavra, sabe por quê? Porque isso é o que faz nós recebermos tudo aquilo que a palavra de Deus tem para nós. Eu repito para você, eu nem leio mais esse texto, porque para mim, eu decorei esse texto, de tanto que eu já meditei nesse texto. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torne o galardoador, o recompensador daqueles que o buscam. Você sabe qual que é o resultado de você se aproximar de Deus e crer que Ele existe nessa medida que eu estou falando aqui com você? É que Ele se torna o galardoador da sua vida. Ele se torna o recompensador da sua vida. O que é isso? Todas as vezes que você decide se aproximar de Deus e crer que Ele existe, ou seja, mais do que saber que Ele existe, você convida Ele para a sua vida, você convida Ele para fazer parte do seu dia a dia, você convida Ele para se manifestar em cada área da sua vida. A Bíblia está falando que você vai receber uma recompensa, Ele vai se tornar o seu recompensador. Que recompensa é essa? Eu vou te contar qual que é essa recompensa. Essa recompensa é a presença manifesta de Deus na sua vida. É a experiência, é conhecer o Senhor. Você não vai só saber que Deus existe como uma coisa subjetiva, como uma ideia. Não, você vai experimentar dele em realidade na sua vida. Deus vai entrar na sua vida e vai se manifestar através de sinais, de maravilhas. Você vai experimentar. Deus vai interferir na sua história. Deus vai entrar na sua casa. Deus vai mudar o seu coração. Deus vai transformar o seu coração, que era um coração de pedra, insensível, que não compreendia as coisas de Deus, num coração de carne, num coração sensível, num coração que aprende a ouvir a voz de Deus, num coração que aprende a perceber a presença de Deus, num coração que acredita, num coração que tem paz mesmo no meio das guerras. Essa é a recompensa daqueles que vivem pela fé e se aproximam de Deus crendo que Ele existe. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quais são as áreas da sua vida que você precisa de um milagre de Deus? Quais são as áreas da sua vida que você precisa de uma intervenção do céu? Eu estou te desafiando, eu estou te convidando nessa manhã a praticar esse versículo. Hebreus 11, 6. A crer que Deus existe, a se aproximar de Deus e a experimentar de uma recompensa, que eu chamo de a recompensa da presença. A recompensa da presença. Você precisa de um milagre na sua vida? Você precisa de uma restauração na sua vida? Talvez você passou por alguma situação na sua vida que te machucou, te traumatizou. E quando você lembra daquilo, aquilo só produz em você dor. Talvez essa situação é uma situação que gera vergonha no seu coração. Você tem medo dessa situação aparecer, porque você foi exposto, você foi machucado. Eu quero te convidar, nessa manhã, a invocar a presença do Espírito Santo nessa área da sua vida e falar: Espírito Santo, eu não quero ser dominado pelo medo, eu não quero ser dominado pelo trauma, pela vergonha,
mas eu quero entregar essa situação nas suas mãos, eu quero me aproximar do Senhor, crer que o Senhor existe, ao ponto de que o Senhor pode entrar nessa situação e mudar a minha história, porque o Senhor é Deus e é Senhor de todas as coisas. O Senhor é aquele que é capaz de transformar a água em vinho. O Senhor é capaz de curar todas as coisas, restaurar todas as coisas. O Senhor é aquele que venceu a morte. Se você convidar o Espírito Santo nessa manhã para entrar em qualquer área da sua vida, se você crer que Ele existe nessa medida, ao ponto de se preocupar com você, de te amar e invocar Ele nessa área da sua vida, Ele vai se tornar o seu galardoador, o seu recompensador. Sabe o que vai acontecer? Ele vai transformar a sua vida nessa área. Ele vai trazer paz, restauração, poder sobre a sua vida. E você vai conhecer Ele numa nova medida. Amém? Vamos orar ao Senhor? Que poderoso, irmãos, que poderoso, que maravilhoso. Nós temos a palavra de Deus tão viva, disponível para nós. Feche os seus olhos, eu quero abençoar o seu dia. Eu quero orar junto com você nessa hora. Você ora daí, eu oro daqui. Nós vamos orar exatamente isso que nós compartilhamos aqui hoje. Nós vamos nos aproximar de Deus agora, aplicando o nosso coração em fé, chamando Ele para a nossa história, pedindo a Ele para interferir na nossa história e manifestar a recompensa da presença daqueles que creem que Deus existe e que Ele é o galardoador daqueles que o buscam. Pai, nós reconhecemos o Senhor na nossa vida. Nós cremos no Senhor, Deus. Nós te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor nos deu um coração sensível, um coração para crer no Senhor. Nessa manhã, Espírito Santo de Deus, nós invocamos a sua presença na nossa vida. O Senhor conhece o nosso coração. O Senhor sabe tudo aquilo que nós estamos passando. Nós te pedimos, Espírito Santo, manifesta a tua presença em nós. Manifesta a tua presença na nossa casa, Senhor, na nossa família, na vida dos nossos filhos. Senhor, nós nos aproximamos do Senhor nessa manhã pelo sangue do Cordeiro. Esse é o único, vivo caminho através do qual nós podemos nos achegar diante do trono da graça de Deus. Nós reconhecemos o Senhor Jesus como nosso Senhor e o nosso Salvador. Por isso nós temos acesso ao Senhor. Nós temos acesso à sua presença. Ó Deus, entra na nossa história. Nós estamos te convidando, Senhor. Nós estamos te convidando para entrar, para fazer a diferença. Porque quando o Senhor entra, quando o Senhor se manifesta, tudo se transforma. Não há nada, não há nenhuma criatura que possa permanecer oculta diante da sua glória, Senhor. Deus, o meu pedido nessa manhã é esse. Entra na vida dos meus irmãos. Entra nas áreas que eles precisam do Senhor. Eu não sei quais são, mas o Senhor sabe. Deus, para aqueles que estão passando dificuldade financeira, para aqueles que estão passando dificuldade em relação ao trabalho nesse tempo de pandemia, entra, Espírito Santo, nós te convidamos nessa área e traz prosperidade, traz bons trabalhos, traz boas conexões. Eu abençoo a vida dos meus irmãos, que eles tenham um dia cheio de prosperidade em nome de Jesus. Deus, para aqueles que estão passando talvez por momentos de enfermidade, de dor, de sofrimento, manifesta a tua glória, Senhor. Eu libero cura sobre a vida dos meus irmãos. Eu libero palavra de cura agora, em nome de Jesus. Se você está ouvindo essa live, eu libero cura sobre a sua vida. Seja curado em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Seja curado agora, pelo poder do Espírito Santo. Oh Deus, para aqueles que estão passando dificuldades em relacionamentos, no seu casamento, Senhor, eu quero liberar agora a presença do Senhor na casa dos meus irmãos, trazendo harmonia, trazendo paz, trazendo respeito, trazendo amor, em nome de Jesus. Eu abençoo os filhos dos meus irmãos, eu abençoo os meus filhos. Espírito Santo, eu creio que o Senhor existe. Oh, Espírito Santo, toma a vida dos nossos filhos nas mãos do Senhor. Guarda eles de toda má influência, guarda eles de todo mal.
Protege eles nas escolas, Senhor, em nome de Jesus, ó Deus. Protege eles, protege a mente deles desse mundo que é tão caído, que tem conceitos contrários à Tua palavra. Ó Deus, protege o coração e a mente dos nossos filhos, ó Deus. É o que nós te pedimos nessa manhã. Espírito Santo, nós declaramos que o Senhor é a pessoa mais importante da nossa vida. Assume um lugar de honra, assume um lugar de primazia no nosso coração, Senhor. Nos ensina a honrar, a valorizar a sua presença mais do que qualquer outra pessoa deste mundo, Senhor. Nos ensina a ouvir a sua voz. Deus, eu sei que existem pessoas que estão me ouvindo agora, que eles nunca ouviram a sua voz, e que eles querem ouvir a sua voz. Eu sinto isso no meu espírito. Eles querem aprender a ouvir o Senhor, pois eu libero sobre a vida deles em nome de Jesus essa sensibilidade, esse dom, esse discernimento de espírito, para que eles possam ouvir a tua voz, para que eles possam discernir o mundo espiritual em nome de Jesus. Pai, eu abençoo a vida de cada pessoa que está me ouvindo nessa manhã. Eu declaro sobre eles o favor do Senhor, a bondade do Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que maravilhoso. Se você crê nisso que nós falamos aqui, se você recebe essa oração, escreve aí amém. Aleluia. Eu me sinto tão abençoado por estar aqui nessa manhã com você. Obrigado. Muito obrigado por participar dessa live. Se você puder, e se o Espírito Santo tocar o seu coração, te fazendo lembrar de alguma pessoa, talvez enquanto a gente falava aqui, enquanto a gente orava, veio no seu coração alguma pessoa que talvez precisa ouvir essas palavras de vida eterna. Eu quero te desafiar a encaminhar essa live para essas pessoas. Nós vamos baixar essa live, ela vai estar no nosso feed, a partir de agora ela vai estar nos meus stories, se você quiser ouvir novamente, meditar naquilo que nós falamos. Que Deus abençoe muito a sua vida. Muito obrigado, Antônio, Alex, Eva, Renata, Rony. Obrigado, Fernando. Obrigado a todos vocês que estão aqui comigo. Obrigado, Adriana. Deus abençoe a sua casa. Um grande abraço, um Robinho. E amanhã nós estamos aqui novamente às 7h01 da manhã para compartilhar uma palavra viva de Deus que vai abençoar o seu dia. Bom dia para todos. Deus abençoe Sônia, Rafael. Deus abençoe a vida de vocês, queridos. Bom dia, Tina. Deus abençoe o seu dia, a sua casa. Em nome de Jesus. Muito obrigado. Que você tenha um excelente dia, repleto da consciência, da presença do Espírito Santo na sua vida. Oh, eu sinto isso no meu coração. Você vai ser tocado pelo Espírito Santo hoje. O Espírito Santo, separa. Olha, eu quero te dar aqui uma direção. Separa se você puder. Se for agora, coloca um louvor aí, uma música bem abençoada, e separa um tempo na presença do Espírito Santo, só reconhecendo a presença do Espírito Santo na sua vida. Separa, se acalma na presença de Deus. Tenha certeza que o Senhor está recebendo tudo aquilo que você está entregando para Ele nessa manhã. Eu sinto a presença tão forte do Espírito Santo aqui. Oh, presença maravilhosa. Eu oro para que essa presença aumente nas nossas vidas. Oh, Espírito Santo, nós te amamos, Senhor. Enche as nossas casas da sua presença, Senhor. Enche as nossas vidas da sua presença, Espírito Santo. Quando você honra a presença do Espírito Santo, essa presença cresce. Essa presença cresce de forma que ela se torna tão real. Você pode tocar nessa presença. Eu libero essa presença sobre a vida de cada pessoa que está assistindo essa live. Eu libero essa presença viva, a presença do Espírito Santo sobre a sua vida, sobre a sua casa, nessa manhã, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh, maravilhosa presença de Deus. Que Deus abençoe o seu dia em nome de Jesus. Que você possa experimentar dessa presença de uma forma tão real e tão poderosa, que isso vai afetar
a sua vida em todas as áreas. Muito obrigado por estar aqui comigo mais uma vez.